agora certo. do nosso convidado, é Manuel Fernandes Ibiapina, o famoso Mano Leu. Eu vou apresentar primeiro o Mano Leu e depois eu falo do nosso outro convidado que está aqui ao lado também, tá bom? Mano Leu, após 3 convites, né? Obrigado por ter aceito neste sábado e estar conosco aqui. Para nós, você tem uma importância tamanha, né? Não só na arbitragem, no futebol amador, no futebol profissional e também na organização do futebol, do esporte em geral, a qual você trabalha na Secretaria de Esporte do Estado do Piauí. Muito bom dia, Mano Leu. Bom dia a todos de casa. Quero agradecer a você pelo convite, ao nosso amigo Kawasaki, e dizer que estou à disposição para a resenha do Boleiro. Isso, legal. Baixando aqui para o outro lado, eu estou ao lado do Florindo Castro Neto. Florindo Castro Neto. Ele faz parte também do quadro, né, de arbitragem do estado do Piauí, está conosco aqui. É o famoso paulista. Ele aceitou também o nosso convite, vamos bater um papo, falar também sobre um pouco da arbitragem e de sua carreira, o momento bom de sua carreira como árbitro de futebol. Ô Paulista, ô Florindo Castro, muito obrigado por ter aceito o convite, fique à vontade, o microfone é seu. Eu agradeço o convite da Rádio Clube, é um prazer enorme estar aqui participando desse maravilhoso programa, Resenha Boleiro, e principalmente estar aqui ao lado do nosso grande amigo Mano Leu. Mano Leu é uma referência. Quando a gente olha para o Mano Leu, a gente vê esse bigode dele, a gente lembra do Zenon, a gente lembra do Rivelino, né? Mas ele é nosso, é daqui, é teresinense. Você é teresinense mesmo, Mano Leu? Como começou tua vida no esporte, cara? Comecei como atleta, né? Eu morava no centro e foi criado um clube chamado Colorado. E o Ivaldo Fontinelli me convidou para jogar nessa equipe. E eu fui convidando os amigos, convidei o Aníbal, que eu já conhecia, convidei o Chiquinho, o Rui Lima. A maioria dos atletas eram ali próximos à Praça do Liceu. Eu lembro. E conseguimos fazer um grande time, porque naquele tempo o futebol amador, hoje também, era muito disputado, e a federação fazia um campeonato. E as melhores equipes de Teresina participavam desse campeonato. Inclusive o time que você jogava, o Brasil da Vermelha, também participava. O Fortaleza do nosso taxista ali, que hoje, né? A OT, Circo Militar. Isso. Ainda hoje me lembro. O João 23, São Raimundo. Justamente. O Cruzeiro. A turma toda, né? A sua memória é melhor do que a minha. A minha memória é que toda vez que a gente ia jogar... O Zecão, tu te lembra do Zecão, fisicultor? Ele era o goleiro do time. O Zecão morava ali próximo, eu também que convidei o Zecão. Uma turma boa. Agora, só que ficou... que todo ano, quando a gente nunca ganhamos com o Colorado, a realidade é essa. Toda vez a gente era vice, quando não era o Leão 13, e assim era, o São Raimundo do Baixinho, né? Porque vocês fizeram um timaço à época, os nomes estão aí. À frente, Kaká, Rui Lima, depois teve o Maninho Chicão, né? O meio-campista, grande Chicão, revelação. Então, aquela época aconteceu uma época em que o campeonato, o suburbano, os campeonatos de bairros, né, era fortíssimo, muitos craques, coisa que não acontece mais hoje. Até o nosso intermunicipal, né, o Cima já veio dessa época, e grandes jogadores, né, o Bitonha ali daquele pessoal todo, jogadores revelados em uma época que tinha um futebol raiz, o futebol em casa. E você fez parte desse grupo, né? Com muita felicidade, nós conseguimos ser bicampeões do campeonato da federação. Você falou o nome aí? O campeonato da federação, você falou o nome. Suburbano. E após 2 anos o time se desmanchou, como a gente diz, né? Uhum. Foi extinto e nós formamos o Cosmo. O Chico Cavalcante tomou o time, que era do Ivaldo Fontinelli, e formou o Cosmo. Esse já veio Toreca, já veio
Já veio reforçado Paulo César, Vilarinho, Só com e, craques também, né? O Paulo César, espécie de Iratã, comentário. que Toreca, jogou em Iratã. Fortaleza. Isso. E nós conseguimos ser bicampeões do estado e campeões do Norte e Nordeste e vice-campeão brasileiro disputando em São Paulo. Você fez parte efetivo mesmo do grupo. Qual era a tua posição, ô Manoleu? Minha posição era ponta esquerda. Ponta esquerda, baixinho, arisco, não precisava de vale transporte, voltava numa boa, né, cara? Aquele tempo tinha um condicionamento físico. Tu acompanhou o Pilinguiça, aquele do Flamengo, aquela época, jogando ainda? Pra mim não teve um mais rápido no futebol piauiense do que o Pilinguiça, ponta direito do Flamengo. Você conheceu? Conheci um que também aproximou-se do Pilinguiça, que foi o Joniel. Ah, o Joniel. Mas o Joniel tinha uma característica diferente. O Joniel era muito, muito mais clássico. Fazedor de gol, né? Caía pelo meio. O Pilinguiça não. A briga era Pilinguiça e Bitônio. Pilinguiça adiantava e o Bitônio com aquele cabelo louro atrás, às vezes até perdia. E o Bitônio uma velocidade incrível também. São grandes jogadores, né, o Manoleu? É verdade, o nosso futebol foi maravilhoso. Hoje em dia também é muito bom, mas devido eu acredito que pelo televisionamento, o torcedor se distanciou mais dos campos de futebol. Na época também havia mais aqueles campinhos, não era? Mesmo sendo na Pissarra, como era o campo ali da Vermelha, né, havia mais. Hoje não, hoje mudou a coisa. Tem praças, no lugar do campinho já vem a praça, já fizeram complexo, nem todo mundo tem acesso, né? Tem um vandalismo também, dificultou mais um pouco. Bati um papo agora com o Florindo Castro. Florindo, você jogou bola também, jogou futebol também, como foi o teu início assim na bola? Depois nós vamos falar do profissionalismo como árbitro de futebol. Digamos que corria dentro de campo, né? Eu não jogava Aham. bola, eu peladeiro, mas nunca cheguei a jogar em nenhum time. Não, né? Mas só batendo a bola mesmo. E como você assimilou para trabalhar na arbitragem? Foi quando? Você tinha a época, cursos, como você começou? Em 1992, eu tinha uma lesão no joelho, jogava em Pirapuru, futebol amador, e lá eu fui convidado para entrar na área da arbitragem. E no primeiro jogo me senti super bem, veio aquele amor para essa área. Depois me desloquei para São Paulo, São José dos Campos, e lá eu fiz um curso de capacitação pela Safesp, e de lá para cá são 32 anos estudando diariamente, diuturnamente, as regras de futebol. Que bom, rapaz, que beleza. Atualmente você está ainda na nativa, da federação? Como é que está o seu profissionalismo hoje? Não, eu não faço parte do quadro da federação. Eu sou árbitro amador, Sim, resumindo, sou árbitro não federado sim. e trabalho aí nos bairros da capital e várias cidades do Piauí. Ah, isso é bom, né? Já tem aquele campeonato que já diz, rapaz, cadê o Paulista? Traz ele aqui para fazer parte dessa arbitragem desse campeonato. Isso é muito bom. Florindo Castro Neto, o campeonato piauiense, o quilate técnico, eu vou puxar um pouquinho agora, o quilate técnico muito bom. Para mim, eu acho muito bom. Com técnicos que ainda não trabalharam no nosso futebol, estão trabalhando, obtendo êxito. Alguns jogadores também pela primeira vez com quilate técnico muito bom, jogando no campeonato piauiense, um campeonato bastante acirrado, com grandes clubes, exceto do River, que está tentando se recuperar ainda na segunda-feira contra o Fluminense, mas a gente vê um nível técnico muito bom. Há uma reclamação generalizada justamente da arbitragem. Alguns, eu diria, equívocos dos árbitros que está acontecendo no campeonato piauiense. Alguns já foram até punidos, que é o caso do Antônio Dibe, um dos melhores, o auxiliar também dele no primeiro jogo, houve punição, muita reclamação está acontecendo. Como você vê esse fato? O que realmente está acontecendo, na sua visão, no seu modo de ver? Infelizmente, o profissional da arbitragem, quando ele entra no campo de jogo, ele vai lá com a intenção de acertar. É lógico. Infelizmente, acontecem os equívocos. E eu
eu acompanho o Campeonato Piauiense e eu vejo que esses equívocos são erros de fatos, não é erro de direito. No Piauí nós temos belíssimos... Eu queria que, nós sabemos, mas eu queria que tu explicasse essa diferença, porque é através dessa diferença que o TJD pode ou não punir, né, o árbitro de futebol no equívoco comprovado, principalmente através de imagem. Qual é essa diferença? O erro de fato ocorre quando a arbitragem não consegue detectar de fato o que aconteceu. E ele comete um equívoco, ele analisa uma situação que não foi a verdade. Por exemplo, ele marcou uma falta ali próximo da área penal e a imagem da TV mostra que a jogada aconteceu dentro da área penal. Então, ao invés de marcar um pênalti, ele marcou tiro livre direto. Mas foi um erro de interpretação. Esse erro acontece em todos os jogos, não é só no Piauí. Todo o Brasil, isso é verdade. Isso acontece. O profissional, quando entra no campo de jogo, ele vai para acertar, mas acontecem os erros. Agora, o que não pode acontecer é o erro de direito. Quando o árbitro ele desconhece a regra, ele rasga o livro de regra, aí nesse caso, o erro de direito leva à anulação da partida. O erro de direito é a única cláusula que leva o direito de anulação da partida. Sim. Deu um exemplo. Vamos dar aqui. Eu vejo, acompanhando o Piauiense, o River Futebol Clube entrou com recurso, solicitando a anulação da partida entre Altos e River. Pelo que aconteceu um erro de fato, certo? Um erro de interpretação entre o árbitro assistente. Não aconteceu o erro de direito. Então, eu acho que provavelmente... Será anulada. Não vai ser anulada. Não vai. Porque entendi. Ali foi um erro de fato. Não ocorreu o erro de direito. Certo? Então, o erro de direito dá o direito à equipe buscar o recurso. No caso, a anulação da partida. Mas o que aconteceu no jogo foi somente um erro de fato. Erro que ocorre em qualquer partida de futebol. O TJD está com esse pepino aí, TJD Piauí. Eu também estou aqui com o Manuleu diante de um árbitro. Ele foi profissional, auxiliar profissional e ainda hoje apita o amador aí. O Manuleu, como é que tu vê essa arbitragem desse campeonato? Eu acredito que o Steve, que é o nosso diretor, ele tem a maior boa vontade de... Lógico, um abraço, Steve. De que o campeonato siga sem erros de arbitragem, né? Porém, está acontecendo alguns erros, né? É início de temporada também. Eu acredito que não será preciso o árbitro de fora, né? Geralmente as equipes, quando há erros dos árbitros da casa, eles pedem árbitro de fora, né? Mas eu acredito que, como nos anos anteriores, a arbitragem continuará sendo de Teresina, da casa. Eu já vi em outras oportunidades, viu, Frank Kawasaki, quando está essa polêmica toda, considerados sucessivos erros pelos presidentes de clube, porque isso gera um prejuízo, né, de receita para o clube, a perca de pontos, alguma interpretação que possa interferir no placar. E eu já vi em outras oportunidades, por exemplo, a decisão do campeonato com árbitro de fora. Eu estou já quase apostando nesta visão, o investimento alto dos clubes, o Alto se acostumado, né, com grandes jogos. Está chegando o CAP aí também com grandes jogos. O Fluminense disparado, para mim, é um dos melhores times. Eu acho que vai ter arbitragem de fora na grande decisão do campeonato piauiense, viu? Não é bom para os nossos árbitros, para a nossa arbitragem, mas diante dos fatos que está acontecendo, é cedo, mas pelo que eu já vi no futebol do estado do Piauí, eu creio que isso tudo irá acontecer.